Olá, como estão todos? Já tem um tempo que eu não gravo vídeos, então eu quero falar brevemente para vocês hoje sobre perseverança, a importância de perseverar. Perseverança é aquela qualidade que fala de continuidade, de pertinácia, de foco, de prosseguir para o alvo, de ir até o fim com as coisas que Deus propôs para cada um de nós, na nossa vida em geral. O oposto de perseverança é desistência, é desanimar, é se afastar, é inconstância. Lá em Atos capítulo 2, fala que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os irmãos que estavam reunidos ali. E ele foi derramado como línguas de fogo sobre cada um deles. E eles saíram para fora, para as ruas daquele lugar que eles estavam reunidos, e tinha uma multidão lá fora, e os ouvia falando em línguas para eles desconhecidas, mas para os que ouviam, línguas diferentes. É como se alguém falasse em alemão, em chinês, em outras línguas conhecidas, e as pessoas que eram dessas localidades entendiam perfeitamente. E aí eles acharam que a turma estava bêbada. Mas então Pedro, com toda a ousadia dada pelo Espírito Santo, se levanta e prega uma mensagem poderosa a respeito de Jesus Cristo. E aí os irmãos, aquela multidão que eu via, muitos milhares, né, se compungiram, tiveram aquele coração quebrantado e arrependido, e disseram: que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, que é aquele dom que foi derramado sobre eles. E a Bíblia diz que aqueles foram batizados naquele dia, cerca de 3.000, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E havia temor, milagres extraordinários, eles repartiam o que tinham, eles até vendiam propriedades e bens e distribuíam para aqueles que tinham necessidade. Eles perseveravam todos os dias ali no pátio do templo, né? E eles estavam com alegria, singeleza de coração, muitos milagres, e Deus acrescentava à igreja aqueles que iam se salvar. Então a perseverança ela é essencial para que a nossa vida chegue ao fim, né? A Bíblia diz lá que o fim das coisas é melhor do que o início, e como termina é que conta, não como começa. No fim da vida é que vai contar se você amou ou não a Deus. E também está escrito em Provérbios 12:12 que a raiz do justo produz fruto. O justo é aquele que persevera, que cria raízes no Senhor, e essa raiz produz fruto. Aí vamos ver algumas pessoas da Bíblia que perseveraram e qual é a característica dessas pessoas. Então, o primeiro deles foi Caleb, um homem de fé, que aos 40 anos foi chamado por Deus para espiar a terra de Canaã. Ele foi, espiou, viu o fruto, e junto com ele mais 11, quer dizer, eram 12 espias, um de cada tribo de Israel. E daqueles 12, 10 eles infamaram a terra, eles viram gigantes, eles disseram: não, Deus está querendo nos matar, Deus ele nos odeia, quer nos introduzir numa terra que é impossível. Mas Caleb e Josué disseram: não, eles são como pão, nós vamos devorá-los, e deram um bom relatório. Mas o povo ouviu os 10 e não ouviram o homem de fé, Caleb, e seu parceiro Josué. E aí, depois de 45 anos, Caleb já está com 85 anos, ele chega, Josué entra na terra e começa a tomar a terra de Canaã,
como a promessa de Deus, e ele chega agora para Josué e diz: dá-me aquele monte que eu espiei naquele dia, porque eu perseverei em seguir o Senhor. E ele foi e tomou o monte, porque ele foi um homem de fé. Se você vai perseverar, você precisa ser alguém fiel, obediente, cheio de graça, como Paulo. Paulo diz que ele era blasfemo, ele era perseguidor da igreja, mas que ele fez isso por ignorância, incredulidade, mas ele diz que a graça de Deus transbordou na vida dele com fé e o amor em Cristo. E ele diz que essa uma afirmação fiel e digna de aceitação está em 1 Timóteo capítulo 1. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Incrível, e ele sendo o pior, Deus fez dele um modelo para a misericórdia de Deus para aqueles que iam crer no Senhor. Então, o Paulo foi fiel, ele andou até o fim. Ele diz no final da vida que ele já estava sendo oferecido como um sacrifício e o tempo da partida dele era chegada, ele ia morrer. Ele foi, segundo a história aí, ele foi decapitado. E ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele perseverou e desde agora, ele diz, a coroa da justiça me está reservada, não só a mim, mas a todos que amam a vinda de Jesus. Eu amo a vinda de Jesus. Aquele que persevera ama a vinda de Jesus, como Paulo. Ele é obediente à visão celestial, como Paulo também diz. Outra pessoa que perseverou na palavra de Deus e foi um amigo fiel até o fim foi Lucas. Lucas está escrito sobre eles. Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,11, só Lucas está comigo. Lucas é um homem de lealdade, de fidelidade, de amizade, de amor ao seu amigo. Ele é capaz de escrever um livro, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e nunca falar de si. É uma pessoa muito especial. Se você vai perseverar, você precisa ser como Lucas. E também você precisa ser alguém fiel, que coloca Deus em primeiro lugar, como Moisés. A Bíblia diz que Moisés era muito paciente. Arão e Miriam falaram mal dele e Deus chegou e falou com eles: olha, se tem um profeta no meio de vocês, eu falo com sonhos e visões, mas não é assim com meu servo Moisés. Eu falo com ele face a face, claramente, não por enigmas. É incrível, né? Em Hebreus diz: santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel ao que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Se você vai perseverar, você precisa ser fiel como Moisés. Você precisa também ser um seguidor como Josué, que seguia Moisés para onde ele ia, porque ele queria beber da mesma fonte que era o Senhor. E quando Moisés morre, Deus chega e encoraja Josué e diz: ser forte e corajoso, porque você vai levar esse povo a conquistar a terra. E no final da vida, já velhinho, Josué diz para o povo de Israel: se porém não agrada você servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é um homem perseverante que no fim da vida está servindo ao Senhor, porque como termina que conta. Se você vai perseverar, você precisa ser alguém que pode ter defeitos, mas que se humilha e é engrandecido, como Davi, o maravilhoso salmista de Israel. A Bíblia diz que Deus estava procurando um homem para colocar como rei, um homem segundo o seu coração. E ele o designou como líder sobre o seu povo, e esse homem foi Davi. Agora, Davi teve muitos erros, mas
Ele foi um homem quebrantado, que todo o tempo falava: tem misericórdia de mim, ó Deus, socorro, Deus, me ajuda, meu coração está distante, socorro, Deus, eu me afundei, eu coloque meus pés sobre uma rocha, tem misericórdia de mim, ó Deus. Se você vai perseverar, você precisa aprender a clamar pelo socorro de Deus. Se você vai perseverar, você precisa ter um coração de servo e alguém disponível como Maria, que o anjo chega para ela e fala que você foi agraciada por Deus, ficará grávida, à luz um filho, o Filho de Deus, e lhe porá o nome de Jesus, que significa o Senhor salvará o seu povo, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Mas Maria perguntou: como pode ser isso? Eu sou virgem, né? É óbvio que ela não é dúvida, mas é uma realidade. O anjo disse: vai descer sobre você o poder do Espírito Santo e você vai gerar um ente santo, e ele será chamado Filho de Deus. E Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a sua vontade. Isso é, se você vai perseverar como Maria até o fim dos dias, você precisa ter esse coração de servo e se dispor a servir o Senhor. E se você vai perseverar, me faltaria o tempo para falar de tantos homens e mulheres de Deus que receberam promessas de Deus, mas eles não alcançaram essas promessas. Eles saudaram essas promessas de longe porque eles buscavam um reino inabalável, como Abraão e muitos outros na palavra de Deus, como os profetas, como Elias, como Eliseu, né, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, homens tremendos de Deus que perseveraram no reino de Deus, perseveraram na palavra de Deus, e como os apóstolos Pedro, João, Tiago e outros também. Se você vai perseverar, você não pode desistir jamais de amar e jamais desistir de testemunhar. Como Jesus falou em Mateus 24, ele diz o seguinte: devido ao aumento da iniquidade, aumento do pecado, aumento da maldade que nós estamos vendo muito nos nossos dias, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim está mais próximo hoje do que jamais esteve. Por quê? Porque o amor está esfriando, porque as pessoas não estão se compadecendo do seu próximo. Então nós precisamos de perseverar em amar. Nós precisamos perseverar e estar em unidade de coração com outros que professam a mesma fé que nós, a fé em Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Não pode desistir jamais, não desanime da vida cristã. A vida cristã é uma corrida de maratona, é de longa duração, dura o tempo todo, dura a vida toda. Você deve correr essa corrida, esmurrar o seu corpo, o reduzir à escravidão para você não ser reprovado. Ame o Senhor, ame os seus irmãos em Cristo, como Jesus amou, e ame o seu próximo, e para isso pregue o evangelho para ele, diga a verdade para ele, que ele é um pecador, precisa se arrepender e receber os benefícios da salvação que está em Cristo Jesus. Se você vai perseverar no fim, você vai receber uma boa palavra de Deus, né? Quando tudo terminar e lá no céu você chegar, haverá uma multidão de irmãos, de anjos te aplaudindo, porque você venceu, você perseverou e Deus esteve contigo e te levou ao lar celestial. E ali, pela graça de Deus, você vai viver para sempre uma vida imortal, cheia de glória, a glória que Jesus propôs para cada um de nós. Fica na paz, um grande abraço
e persevere no caminho do Senhor, persevere na palavra dele, persevere na oração, persevere na comunhão, persevere em dizer verdade para as pessoas, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.